Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou ensinar vocês a trabalhar essa caixa aqui, que já é pensada para o Dia dos Pais. Logicamente não precisa ser só para o Dia dos Pais, né? Ela vale aí para qualquer gamer em geral. Que goste de videogame, que curta aqui particularmente o PlayStation, né? Que curta jogos em geral, fica um presente bem diferente. Eu quis fazer uma coisa bem moderna. Difícil a gente fazer peça masculina, né? Então eu quis trazer uma coisa mais moderna, colorida aqui, que tem a ver com o ambiente dos games. Aproveitando, logicamente, para o Dia dos Pais. Vai que vocês têm ou conhecem um pai gamer por aí, né? Então, ó, fiz a caixa toda preta, lisa. Preciso retocar. Ah, sujei, que ótimo. Preciso retocar aqui, inclusive. Fiz toda a caixa lisa e coloquei aqui só um detalhe de gamer aqui na frente e deixei todo o detalhe para nossa tampa. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Tô aqui com a nossa caixa que a gente vai trabalhar, né? Vou fazer um projeto para um gamer, vamos dizer, pode ser um pai gamer, já que a gente tá perto do Dia dos Pais. Primeira coisa que eu vou fazer, eu quero trabalhar uma coisa mais moderna aqui, então eu vou pegar e eu vou pintar nossa tampa toda de preto, inclusive nas laterais dela. Eu vou pegar as cores do PlayStation, que aqui eu vou trabalhar com um verde, um vermelho, um lilás, né, um lavanda mais azulado e o rosa, tá? Que são as cores do PlayStation. Mas se vocês procurarem na internet, cada fase do PlayStation teve cores diferentes. Aí vocês podem escolher outras de acordo com o gosto de vocês, tá? Vou começar com o verde. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Pus meu verde no meu isopor e eu diluí bem ele com água. Aqui é tinta acrílica, mas pode ser tinta PVA também. Isso daí não faz diferença, tá? Eu peguei acrílica aqui porque as tonalidades que eu precisava eu só tinha na acrílica. Com o meu verde bem diluído, vou pegar aqui a escova de dente. Vocês viram que eu coloquei uma fita crepe aqui, né? Vou respingar aqui. Se cair grandão não tem problema, fica legal. Eu até queria que ficasse maior. Deixa eu... Aí. Aqui é o momento da sujeira mesmo, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou pegar... Deixa eu limpar aqui antes que seque. Apesar que eu acho que é mais fácil retocar de preto depois. Principalmente agora que eu passei um pincel sujo aqui, né? Tudo bem. Qualquer coisa eu retoco preto. Vou pegar um borrifador com água, tá? E eu vou... Que eu quero que fique uma coisa bem borrada. Vou colocar no sol antes da gente continuar a nossa tampa. Coloquei lá no sol para ir secando um pouco, só tá as partes mais molhadas mesmo aqui molhado. Eu vou pular para outra ponta aqui para não ter perigo de mexer, mas vai ficar exatamente o que eu tava querendo. A última cor aqui, né, já que eu vou trabalhar a outra ponta, vai ser o rosa. Então eu vou fazer a mesma coisa, vou diluir ele, vou respingar e vou borrifar água para ele espalhar. Nem coloquei fita crepe aqui, porque tá na cara que eu vou ter que retocar o preto aqui do centro depois, tá? Agora sim eu vou ter que deixar lá no sol secando 100% para poder continuar a parte do centro da nossa tampa. Deixei secando lá fora, agora tá bem seco. Peguei aqui, ó, essa é a primeira faixa do verde, então eu vou trabalhar a segunda faixa. Passei fita crepe com folha sulfite aqui para não ter perigo de sujar. Eu vou arriscar sem retocar o preto, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Na cor da nossa segunda faixa, vou repetir o processo, só que eu vou trabalhar com vermelho. Esse aqui é um vermelho bem forte.
No fim, eu precisei repetir o vermelho aqui, porque ele ficou com alguns pontos esbranquiçados, tá? Aí tava um pouco apagado, eu repeti o processo depois de seco. Agora, finalmente, eu vou fazer a última cor aqui, que é o nosso lavanda. Finalmente nossa tampa secou. Agora eu vou começar a trabalhar o nosso stencil. Aqui ó, não vou utilizar o Gamer Zone, eu vou utilizar aqui o controle só e o loading, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar com fita crepe aqui e eu vou preencher o fundo de todo o nosso controle e do loading com preto, tá? Exatamente isso, com preto. Feito isso, já dá para ver aqui o contorno do nosso controle. Eu vou começar a trabalhar um sombreado. O que eu vou fazer? Eu dividi as faixas aqui da nossa tampa. Eu vou pegar, por exemplo, na nossa faixa verde, eu vou pegar o verde, eu vou sombrear por fora do nosso controle de videogame, só no espaço da faixa verde. Entrou na faixa vermelha? Vou sombrear por fora do controle, de vermelho, nesse espaço. Entrou na faixa lavanda, a mesma coisa. Esse aqui eu tô na dúvida se eu vou fazer com esse rosa, que no fim acabou ficando bem esbranquiçado, era pra ficar um pouco mais forte. Eu tô na dúvida se eu vou fazer com esse rosa ou se eu vou pegar um rosa mais forte. Mas vou fazer essas três cores primeiro, que eu tenho certeza, e depois eu vou ver esse daqui. Tudo sombreado com pincel chanfrado, tá bom? E não esquentem a cabeça se vocês sujarem o stencil, porque qualquer coisa depois é só encaixar o stencil de volta no lugar e retocar de preto, tá? É bem tranquilo se sujar. Para dar um maior destaque aqui nos detalhes do nosso controle, eu vou sombrear também alguns pontos aqui, ó, onde tem os botões.
Agora que eu fiz todo o sombreado, eu vou encaixar o meu stencil no lugar e eu vou retocar o preto dos detalhes aqui para deixar o contorno do nosso controle e da escrita certinho de novo. Finalmente, vou começar a iluminar aqui alguns detalhes do nosso controle também para dar um pouco mais de destaque, tá? Vou iluminar com branco, vou usar branco acrílico porque vai aparecer melhor do que o branco PVA, tá? Das duas formas dão certo, é que com acrílico eu não preciso repetir tanto. Então, vou fazer essa luz primeiramente com luz seca, utilizando aqui um pincel chato de cabo amarelo. O tamanho vai depender da facilidade de vocês, eu só tenho 10, então vai o 10 mesmo. Já para os espaços menores, eu vou fazer a luz utilizando um pincel liner. Para a parte de baixo da nossa caixa, eu peguei, fechei tudo com o preto, tá? Eu já carreguei o suficiente de informação na tampa, não tem por que eu colocar mais informação na parte de baixo da caixa. Além do excesso de informação, é uma caixa masculina, né? Então tem que procurar um equilíbrio aqui, porque peça para homem, querendo ou não, é muito diferente da decoração de uma peça de mulher. Então, se eu carreguei na tampa, a parte de baixo da caixa tem que ser mais neutra. Como a minha caixa, ela é alta, mas aquela tampa, ela vai acabar cobrindo se eu colocar o Gamer Zone aqui, e eu não quero que cubra, eu vou usar só a palavra gamer. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com as cores que eu trabalhei na tampa aqui na palavra gamer. Então, eu vou utilizar um pincel pituá para cada cor aqui, tá? E eu vou fazendo, vou preenchendo a escrita e eu vou entrando com uma cor dentro da outra. É mais fácil vocês verem do que eu explicando, mas é uma coisa bem tranquila. Praticamente a nossa palavra ela vai ficar com 4 cores mescladas entre si. No fim das contas, eu acabei achando que ficou muito colorido perto da tampa, o gamer com as 4 cores. Aí eu encaixei o meu stencil no lugar e resolvi preencher a palavra gamer tudo de vermelho, o mesmo vermelho da tampa. Só que eu não fechei o vermelho 100%, então ele ficou com um pouco do verde, um pouco do lavanda, por baixo do vermelho. E eu achei que ficou interessante o efeito. Então eu deixei assim, tá bom? Então dá pra vocês fazerem colorido como eu fiz. Não fica feio, eu só estranhei ali com a tampa e não quis. Ou vocês podem escolher uma das cores da tampa e preencher o gamer. Aqui no caso eu tinha feito colorido por baixo, joguei o vermelho por cima. Não fechou 100%, mas os pedacinhos que ficaram aparecendo dá pra ver que são as cores da tampa, então eu achei que ficou interessante.
Só para dar um acabamento aqui em relação ao restante da caixa, ó, que tá todo pretinho com a tampa, eu vou pegar o preto e eu vou fazer um sombreado aqui no contorno só para meio que fazer a entrada do preto na tampa, porque tá um preto chapado aqui e do nada tem esse monte de cor em cima. Então, para dar um pouquinho mais de delicadeza, para dar uma continuidade aqui, eu vou sombrear o contorno da tampa com o preto. Agora sim, agora deu um acabamento, tava faltando alguma coisa aqui, tava muito drástico do preto liso pra tampa toda colorida assim do nada. O sombreado uma quebrada nessa quebra mesmo aqui que tava do preto pra cá, deu uma transição melhor. Vamos dizer assim, a palavra seria uma transição melhor. Feito isso, só passar o verniz ou a cera da preferência de vocês e a peça tá pronta. Dá pra colocar, por exemplo, o tamanho dessa caixa aqui, cabe um jogo de videogame, cabe um controle de videogame aqui dentro, dá pra colocar um chocolate, dá pra colocar alguns mimos referentes a videogame, a jogos em geral, tá? Dá pra aproveitar essa caixa tanto como presente como pra embalagem, um complemento do presente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.